E aí, pessoal, tudo bem? Como estão? Guilherme aqui, mais um capítulo do nosso lar, essa série comentada que eu venho fazendo aqui. Ah, Estamos no capítulo 34 e o último capítulo eles estavam recebendo uma galera do Umbral. E aí o André Luiz até pergunta, nossa, mas cadê o aerobus, né? E não era mais fácil transportar toda essa galera e tal? E ela até faz o. Ela até faz a Narcisa. Eu acho que era a Narcisa, né? Não lembro quem tá com ele mais, faz um tempo que eu não leio aqui. Mas as duas. As duas são aves, né? A andorinha que rasga o céu e o avestruz que só consegue subir pro céu se levantada, né? O avestruz não consegue voar por si só, né? Então não é só porque você é espírito que você consegue vir, né? E ainda mais que você está sendo resgatado. Então, tipo, eles não estão vindo de ônibus, eles estão vindo com uma galera mesmo. E alguns animais, inclusive, também. Cães, muares, né? Que são mulas, ou alguns pássaros, não lembro qual que vão ajudando a limpar, né? Alguma coisa assim, não lembro muito bem. Bom, só fazendo uma recapitulação. Capítulo 34. Os recém-chegados do Umbral. Estacaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Daí a minutos, estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Servidores movimentavam-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior, sob amparo forte. Não somente a Narcisa, Salústio e outros companheiros se lançavam a lide, cheios de amor fraternal. Mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã de socorrer. Alguns enfermos, os samaritanos são aqueles que estavam nessa missão, né? Foi eles que trouxeram o pessoal do Umbral. Alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação, outros, todavia, reclamavam em altas vozes. Atacando igualmente o serviço, notei que uma velhota procurava descer do último carro com muita dificuldade, observando-me perto, exclamou espantada. Tenha piedade, meu filho. Ajude-me por amor de Deus. Aproximei-me com interesse. Cruzes, credo, continuou benzendo-se. Graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Ah, que malditos demônios lá me torturavam, que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram. Uma visão católica, né? Ajudei-a a descer, tomado de extrema curiosidade, pela primeira vez ouvia referências ao inferno e ao purgatório, partindo de uma boca que me parecia calma e ajuizada. Talvez obedecendo mais à malícia que me era peculiar, interroguei. Vem assim de tão longe? Falando desse modo, afetei ares de profundo interesse fraternal, como costumava fazer na terra, esquecendo por completo naquele instante as sábias recomendações da mãe de Lísias. A pobre criatura, percebendo o meu interesse, começou a explicar-se. De grande distância, fui na terra, meu filho, mulher de muitos bons costumes, fiz muita caridade e rezei incessantemente como sincera devota. Mas quem pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercada de seres monstruosos que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. Torvelinho é redemoinho, né? Enfim, um verdadeiro redemoinho. A princípio, implorei a proteção dos arcanjos celestes. Os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausurada, mas eu não perdia a esperança de ser libertada, de um momento para outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais por meu descanso. Atendendo ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham a ver comigo, insisti. Como são interessantes as suas observações, mas não procurou saber as razões de sua demora naquelas paragens? Absolutamente não, respondeu, persignando-se. Como lhe disse, enquanto estive na terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Sabe o Senhor, então falando para o André, né? Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos provocavam rixas e contendas, e embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Os leitores eram excessivamente escrupulosos e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro algum negro morria no tronco para escarmento geral.
algum negro morrer no tronco para escarmento. Bom, enfim, experiência, lição, para lição geral. Outras vezes era obrigada a vender as mães cativas, separando-as dos filhos por questões de harmonia doméstica. Nessas ocasiões, sentia morder-me a consciência, mas confessava-me todos os meses, quando o padre Amâncio visitava a fazenda e depois da comunhão estava livre dessas faltas veniais, porque recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. É interessante, né? Não vou fazer nenhum julgamento aqui, acho que muitos estão fazendo também, né? Mas o que eu quero ressaltar é que ela falando de escravos, né? E o livro de 40 e pouco, o que me faz achar que. Eu não sei se o livro fala lá no começo, era bom até a gente rever. Mas eu acho que é isso, o livro ele foi escrito um pouco antes, lá, né? Lá em cima. E aí só então ele veio passar pro Chico aqui. Mas ainda assim, tipo, a escravidão acabou em 1888, né? É claro que assim, não virou do dia pra noite uma bênção, né? Mas ter escravos ainda assim, tipo, imagino que o livro tenha sido escrito 10 anos antes, no máximo, assim. Não lembro, não lembro se tinha essa informação no começo, né? Mas enfim, a essa altura, escandalizado com a exposição, comecei a doutrinar. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos, perante o Pai Eterno. Os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores. Ouvindo-me, ela bateu o pé autoritariamente e falou irritada. Isso é que não. Escravo é escravo. Se assim não fora, a religião nos ensinaria o contrário. Pois se havia cativos em casa de bispos, quanto mais em nossas fazendas, quem haveria de plantar a terra senão eles? E creia que sempre lhes concedi minhas senzalas como verdadeira honra. Em minha fazenda nunca vieram ao terreiro das visitas, senão para cumprir minhas ordens. Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão que os africanos são os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. E ela continua. Pense então que me poderia encher de escrúpulos no trato com essa espécie de criaturas? Não tenha dúvida, os escravos são seres perversos, filhos de Satã. Caralho. Chego a admirar-me da paciência com que tolerei essa gente na terra. E devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo por me haver chocado a determinação da princesa libertando esses bandidos. Nossa, então vamos lá, né? Decorreram muitos anos, mas lembro-me perfeitamente. Achava-me adoentada havia muitos dias, e quando o padre Amâncio trouxe a nova da cidade, piorei de súbito. Como poderíamos ficar no mundo vendo esses criminosos em liberdade? Certo, eles desejariam escravizar-nos por sua vez, e a servir a gente dessa laia não seria... Certo, vou voltar, né? Certo, eles desejariam escravizar-nos por sua vez e a servir a gente dessa laia, não seria melhor morrer? Recordo que me confessei com dificuldade, recebi as palavras de conforto do nosso sacerdote, mas parece que os demônios são também africanos e viviam à espreita, sendo eu obrigada a sofrer-lhes a presença até hoje. Então, acho que o livro vai responder a minha dúvida, mais ou menos, né? E quando veio? Perguntei. Em maio de 1888. Experimentei estranha sensação de espanto. A interlocutora fixou o olhar embaciado no horizonte e falou. É possível que o meu sobrinho tenha esquecido de pagar as missas. Entretanto, deixei à disposição em testamento. Ia responder convocando-lhes raciocínios à zona superior, fornecendo-lhe ideias novas de fraternidade e fé. Mas Narcisa aproximou-se e disse-me bondosa. André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante e quem os ouve, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha, sem coragem de a elas responder. Não se impressione, exclamou a enfermeira delicadamente. Atendamos aos irmãos perturbados. Mas a senhora é de opinião que estou nesse número? Perguntou a velhota melindrada. Narcisa, porém, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou. Não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada.
Seu esforço purgatorial foi muito longo. Justamente, justamente, esclareceu a recém-chegada do umbral. Não imagina o que eu tenho sofrido torturada pelos demônios. A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história, mas Narcisa, ensinando-me como proceder em tais circunstâncias, atalhou. Não comente o mal. Já sei tudo o que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse pensando que vou atendê-la. E no mesmo instante dirigiu-se a um dos auxiliares sem afetação. Você, Zenóbio, vá ao departamento feminino e chame Nemésia em meu nome, para que conduza mais uma irmã aos leitos de tratamento. Nossa, acabou o capítulo, cara. Rapaz, que capítulo interessante, porque envolve uma certa viagem no tempo, vamos dizer assim, né? Assim, né? Se ela chegou em 888, é isso, eu acho que ela ficou 40, 50, 60 anos no umbral, né? Olha que coisa. É... E assim, totalmente cega, né, cara? Mas assim, é claro que é fácil julgar hoje, mas, né, era o que ela ouvia, né, que os escravos ouvia e aceitava e nem parava pra pensar, né, que é claro que hoje é fácil julgar, né, mas eu não tô passando pano de jeito nenhum, né, mas é louco, né, de ver como a gente realmente acreditava, cara, que os negros eram inferiores, que eram filhos de Satã, que isso era perpetuado pela igreja, né? Então, nossa, mano, a gente tem um débito, né? Eu não queria, mas, cara, a gente tem um débito gigantesco, como humanidade, sabe? É incrível, velho, incrível. E imagina como que não é, como não foi pros negros, né? Muitos acreditavam nisso também. Acreditavam que eram inferiores, né? Deviam acreditar, né? E, cara, que loucura que a gente passou, né? O que a gente fez, né? Enquanto humanidade, bom, enfim. Mas é um capítulo bem curtinho e eu acho que o que ele quis mostrar é, tipo, essa ideia de que o umbral, o purgatório, né? Aí, cara, o nome, né, é o de menos, mas esse lugar que cada um merece, né? Cada um tem o tempo necessário para estar lá, né? E como que ela foi resgatada, né? Aí existem várias coisas, né? Algum parente pode ter usado o bônus horas dele para trazê-la, ou já foi o tempo suficiente, né, dela. Não parece que ela tá tão arrependida, arrependida assim, né, a ponto de pedir, se bem que ela era bem religiosa, mas não entendeu nada, né? Bom, enfim, eu julgando aqui em 2026, né? Mas baita capítulo, baita capítulo. Beleza, pessoal? Obrigadão por mais uma, tamo junto.